E aí, moçadinha? Tudo beleza por aí? É o que eu desejo. Um grande abraço a todos, hein? Você que está conectado aí no canal da Pro, ó, meu abraço. Amo vocês. Não deixa de curtir, hein? Já aproveita antes de começar essa aula e já compartilha com seu amigo que está estudando com você, certo? Então, vamos hoje dar continuidade àquele nosso projeto jornal. Já temos várias aulas aí. A nossa aula de hoje está no EMAI, Ler e Escrever, Ensino Fundamental, volume 2. Esse livro é do 4º ano, Caderno do Aluno, certo? E o objetivo dessa aula é compreender o papel que as declarações decompõem em uma notícia, conferir a veracidade da informação. Você sabe o que é veracidade? Olha aqui para mim. Então, veracidade tem a ver com verídico, veridicidade, verdade, não é isso? Então, o que o jornalista ele quer provar o tempo inteiro? Que ele está trazendo a verdade. E, para isso, ele sempre traz fatos com declarações, sempre dando assim credibilidade à notícia dele, entendeu? Então, nós vamos ver, estudando apenas o título do texto, nós vamos entender, nós vamos observar os efeitos que provocam no leitor, certo? Só apenas o título do texto. Por que só apenas o título? Porque é ele que vai chamar a atenção do leitor, certo? Então, o objetivo de hoje é esse. Identificar diferentes maneiras de se apresentar uma declaração em um texto de notícia, certo? Então, como eu não tenho essa notícia no meu livro, eu pesquisei ela e nós vamos lá no meu computador e depois é que nós vamos fazer as atividades no EMAI, certo? Galera do Josué, deixa já aí o seu EMAI, já deixa ele com o lápis, a borracha, aberto na página que a Pro falou, página 149. Já deixa abertinho aí. Vamos prestar atenção à leitura da notícia, que nós vamos trabalhar essa notícia, ok? Então vamos lá. Vejamos. Terremoto no Brasil, com madrugada e manhã agitadas, Bahia que eu diga. Pessoal, primeiro eu já chamo atenção aqui para esse título, porque já sabemos que o título ele é identificado facilmente por ter letras grandes e bem destacadas. Você percebe aqui de longe, não é isso? O título é o cartão postal. O título é aquilo que te chama atenção. Por isso que o jornalista presta bem atenção e escolhe muito bem as palavras que vai colocar no título para chamar atenção. Agora, só analisando esse título. Olha bem para esse título e veja. Terremoto? Terremoto? No Brasil? Bahia? O que será que tem nessa notícia? Só olhando aqui você já percebe o que tem nessa notícia? Então, a Bahia, ela é um estado que está localizado no Brasil, certo? Então, já sabemos que a Bahia é um estado que está localizado no Brasil, mas nós estamos vendo aqui falando em terremoto. Ou seja, nós imaginávamos que não havia terremoto no Brasil, não era isso? Será
que isso não é verdade? Fala-se em madrugada e manhã agitadas. Olha aqui. Por que será que a madrugada e a manhã está agitada? Sabemos que a madrugada é depois da meia-noite, não é isso? Depois da meia-noite já é madrugada. E as manhãs agitadas? Por que será? As manhãs e as madrugadas agitadas pode ser por conta desse terremoto. E entre a madrugada e as manhãs foi o que aconteceu esse terremoto. Por isso que tem aqui manhãs e madrugada. Por quê? Porque aconteceu entre as madrugadas e as manhãs, certo? E onde foi? No estado da Bahia, que está localizado no país Brasil. E Bahia, a capital da Bahia é Salvador. Alguém sabe me dizer quem mora em Salvador, o que é? Quem mora em São Paulo é paulista. Quem mora em Salvador é o quê? Ah, peguei vocês. Eu tenho certeza que você pensou em salvadorense, não foi? Mas não é. Quem mora em Salvador é sotropolitano. Sotropolitano, certo? Agora que já fizemos a leitura do título, já fizemos uma análise, agora eu gostaria de perguntar para você. Você sabe me dizer de que se trata esse texto? Só estudando um pouquinho aqui o título? Com certeza se fala de terremoto na Bahia, não é isso? Agora vamos fazer a leitura do subtítulo. Lembra que o subtítulo é aquele que está abaixo do título. E aqui o subtítulo já vai completar. Você já vai ter certeza do que traz ao texto dessa notícia. Olha aqui, ó. Ele já é menorzinho, tá vendo? Tremores de até 4,6 graus em diversas regiões do Recôncavo Baiano deixaram rachaduras em algumas construções e moradores assustados. Confirma o que nós estávamos pensando? Sim, com certeza confirma, certo? Então veja bem, aconteceu no dia 31, olha, ele foi publicado em 31/8, não fala o dia que aconteceu, só se lá no texto falar o dia que aconteceu, mas esse texto foi publicado em 31/8 de 2020, às 12 horas, tem exatamente até o horário que foi publicado, certo? E foi alterado em 31/8 de 2020, às 13h30. Aqui, olha só, muitos cresceram ouvindo de professores que não tem terremoto no Brasil, porque o país está no meio de uma grande placa tectônica. São nas bordas dessas placas que se chocam de tempos em tempos, onde o estrago pode ser mais grave. Na manhã de domingo, 30, olha só, perceberam? Aconteceu quando esse terremoto? O terremoto aconteceu no dia 30 e foi publicado no dia 31. Então veja bem, na manhã de domingo, 30, e na madrugada desta segunda-feira, dia 31, no entanto, moradores ficaram assustados com tremores de até 4,6 graus em diversas regiões da Bahia. Não há registro de feridos, mas algumas estruturas ficaram com rachaduras. Eu pensei que era um trator. Quem está falando isso aqui? Vamos ver quem está falando aqui. Aqui já é alguém, com certeza, eles escolheram algo, né? Eles estão entrevistando alguém, eles escolheram algo de alguém. É alguém que presenciou.
Presta atenção à fala, ó. Está dentro da aspa. Então, significa que eles estão querendo chamar atenção para essa frase aqui. Então, com certeza, é essa frase aqui que vai dar crédito à notícia, né, desse jornalista, ou dessa, certo? Então, ele diz assim, ó, ou ele ou ela, vamos ver. Eu pensei que era um trator, um rolo compressor passando. Tremeu tudo por uns 20, 30 segundos. Olhei pela janela e vi que não tinha nada na rua. Foi muito estranho. Tinha vizinho que saiu correndo, desesperado. Nunca passei por isso. Agora veja, olha o que eu falei para vocês aqui de vermelhinho. Disse um morador do município de Santo Antônio de Jesus, que fica a 180 quilômetros de Salvador, ao jornal baiano Correio. Mais de 110 relatos parecidos foram relatados ao Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, entre domingo e segunda-feira. Os tremores foram sentidos até 200 quilômetros do epicentro mais forte em Amargosa, Bahia. Perceberam aí que o último parágrafo está sendo aquela parte para dar crédito à notícia? Veja que eles trouxeram uma entrevista, né? Trouxeram a entrevista de um morador e para dar crédito à notícia também mais esses 110 relatos, certo? Alguém que estuda o caso, alguém que pesquisa. Então, isso aqui é justamente para dar credibilidade à notícia. Vendo essa notícia, o que nós entendemos? Nós percebemos que aquele conceito que no Brasil não há tremores de terra não é verdadeiro. E percebemos que existe sim tremores de terra no Brasil. E não é só na Bahia, em outros lugares também. Se você pesquisar, aí você vai ver em vários outros lugares. Mas como hoje nós estamos falando só desse exatamente na Bahia, vamos estudar só esse, certo? Então vamos lá no livro, vamos agora responder as perguntas. Depois que já falamos sobre o texto, com certeza tudo que nós pensamos, estudamos lá no título, já estava tudo aqui, certo? Então vamos só responder lá no nosso livro EMAI. Vem comigo. Essa atividade é a 3B. Por que 3B? Porque já teve 3A, né? Já teve A1, A2, agora nós estamos na 3B, na página 149 do nosso EMAI Ler e Escrever. Então, tá falando aqui, atividade 3B, as declarações e os efeitos que provocam no leitor. Esse é o título da nossa habilidade de hoje. Questão 1. A seguir, será apresentada uma notícia selecionada por seu professor ou sua professora, considerando o título da notícia. Foi o que nós já fizemos. Converse com seus colegas e professor e responda. Como no momento não é possível conversar com os colegas, pois não estamos na sala, então já falamos sobre isso. Que informações você imagina que a notícia trará a respeito? Isso eu perguntei para vocês e nós trabalhamos, né, cada parte do título. Então você vai colocar aqui, né, o que nós comentamos lá sobre o título. Eu coloquei com minhas palavras aqui: ocorreu um terremoto no estado da Bahia em uma madrugada. Já sabemos que ocorreu no dia 30 e foi registrado no dia 31. Isso aí você vai colocar do seu jeito, certo? Aí na questão número 2, tá escrito assim: converse com seu parceiro ou sua parceira e depois com
as demais colegas e professor sobre as seguintes questões. Qual é o assunto principal do texto? Tá falando de quê no texto? Qual é o assunto principal? Do tremor de terra, né? Ou do terremoto, que é a mesma coisa. Tremor de terra é terremoto. Então, tá falando de tremores de terra na Bahia, no estado da Bahia, certo? Então, letra B. Como as pessoas sentiram o efeito do fenômeno da natureza citado? Como foi que as pessoas sentiram? A resposta dessa letra B está no último parágrafo, que foi aquela notícia que eu acabei de falar para vocês, que aquela parte que o jornalista pegou para dar crédito à notícia, né? Então, ela não está no último parágrafo, ela está no segundo parágrafo. Uma das partes que está dentro das aspas. Foi a primeira parte para dar credibilidade, foi aquela, né? Que está falando que os moradores ficaram assustados com tremor de até 4,6 graus. Está no segundo parágrafo essa resposta. Aí você pode ir lá, voltar lá na explicação que a Pro deu, veja o segundo parágrafo e pode copiar aqui na letra B. É só você dar pause no vídeo que você vai ter como você copiar, certo? Agora vamos lá para a página 150, que a atividade de hoje é longa. Nós vamos até a página 151. Então vamos lá. Letra C. Houve algum efeito maior com outras localidades a partir do fenômeno citado? Ou seja, não tem na reportagem, né? Mas nós sabemos que se a gente pesquisar, a gente vai saber. Mas quem só leu aquele texto, então lá na reportagem não tem. Então, não tem na reportagem, certo? Só fala da Bahia. Só está relatando só o fato que aconteceu na Bahia. Então, não precisa você colocar que existe em outro lugar, porque só está perguntando no texto, ok? Letra D. Retome as anotações que o professor fez antes de ler a notícia e responda. Ou seja, no nosso caso, como nós não estamos na sala, não fizemos anotação na lousa, mas foi feito o comentário. E é só você voltar ao vídeo que você vai ver sobre o que nós falamos. Quais das antecipações que você fez se confirmam? Que os tremores de terra ocorreram na Bahia, certo? Todas as antecipações que nós fizemos foi o que nós vimos lá no texto, não foi? Então, aqui embaixo está dizendo, quais delas não se confirmaram? Nenhuma, porque todas se confirmaram. Na letra E, está dizendo, na notícia, há declaração de alguma entrevista? Claro que há. Sim, um morador do município de Santo Antônio de Jesus, que fica a 180 quilômetros de Salvador. Então, essa daí é que é a do último parágrafo. Então, foram as duas notícias, ou melhor, as duas credibilidades que o jornalista encontrou, foi a entrevista de um morador e do cientista, certo? Agora, letra F. Estamos finalizando. Letra F. Por que você acha que uma notícia contém declaração dos envolvidos no fato? Para quê? Para dar crédito e imparcialidade à notícia. O que é imparcialidade? É que não tem a opinião do jornalista. Só é necessário que tenha somente o relato do acontecido, certo? No 9, não, na letra G, não é 9, é a letra G. Na letra G, está escrito assim, você acha que para o leitor faz diferença se a notícia utiliza ou não declarações? Explique. Sim, claro que faz a diferença, né? Porque o leitor quer o fato real dos acontecimentos, com a imparcialidade do jornalista.
sem a opinião do jornalista, e sim com o fato ocorrido ou os fatos ocorridos. Certo, pessoal? Olha, grande abraço a todos vocês. Essa aula de hoje precisou ser um pouquinho mais longa, pois precisávamos fazer a leitura passo a passo. Então, hoje, infelizmente, ficou um pouquinho mais longo. Não deixe de dar o seu like e compartilhar com o seu colega que está sentindo dificuldade, ok? Até a próxima aula, pessoal!